Olá, se o seu problema é com dependência, seja dependência química ou dependência emocional, atualmente existem outros tipos de dependência que vêm incomodando as pessoas. Dependência às vezes por sexo, furto, tecnologia, enfim. Atualmente nós vivemos um momento que as dependências têm se tornado um problema. No começo é algo inofensivo que a gente começa a fazer eh, sem muito, sem muita preocupação, até porque a dependência preenche um vazio que às vezes nós temos de nós mesmos, e aí depois, quando a gente se dá conta, a gente quer parar e não consegue. Isso tem sido um problema, muitos profissionais vêm lidando com isso. A nossa abordagem aqui não é uma abordagem complicada a respeito de dependência, mas é algo que vê a dependência, seja de drogas ou de qualquer outra coisa, como uma oportunidade para a gente se conhecer. O autoconhecimento nunca teve em alta no momento que a gente vive. As abordagens que geralmente eu vejo com relação às dependências, principalmente das drogas, que é a área que eu mais trabalho, elas são ultrapassadas, porque sempre buscam uma abordagem querendo impor a solução. Ou seja, se parte do princípio que o profissional sabe a melhor maneira de a pessoa não usar mais drogas. E em muitos casos não dá certo isso, né? Eu tenho mais de 20 anos que eu não uso drogas. A minha experiência não me ajuda. A experiência que eu tive com as drogas, ela me dá um pano de fundo para entender como é que funciona isso, porque eu passei por isso. Mas esse tempo que eu estou sem usar drogas não ajuda em nada a outras pessoas que estão também lidando com esse problema, ou com esse desafio, que é o melhor termo a ser utilizado no momento. É, então, na minha época, por exemplo, para mim fumar um baseado, enrolar um baseado, pô, eu ia muito longe, era um negócio muito escondido assim, porque eu não queria que as pessoas soubessem e havia uma pressão social muito grande, né? Hoje não, hoje as pessoas no trânsito, às vezes você vê as pessoas fumando dentro do carro, ou num parque que você vai, às vezes as pessoas estão fumando e não causa todo esse e assim tem sido, né? Não com outras drogas, talvez, mas o álcool, por exemplo, as pessoas às vezes você vê as pessoas chapadas no sábado de manhã ou numa sexta-feira de manhã, elas estão num posto de gasolina, às vezes, chapando, e nem por isso há uma recriminação, aparentemente, né? Por isso. Então, as coisas mudaram muito, muito mesmo, né? E a recuperação, o modo de se falar de recuperação, muitas vezes continua sendo o mesmo. Ou seja, aquilo que falando sobre o mal que as drogas fazem, o que vai acontecer com você. Olha, aconteceu com fulano, vai acontecer com você também. É uma abordagem talvez muito religiosa hoje, atualmente, pregando a ideia de que Deus vai castigar porque a pessoa está fazendo aquilo. Todas essas abordagens, nesse sentido, não causam impacto para a pessoa parar de usar drogas. No primeiro momento, ela dá muita culpa, medo, né? Mas não causa o efeito que as pessoas querem parar. Porque quando as pessoas estão usando drogas, pelo menos eu, quando eu estava usando drogas e não tinha nenhum problema, eu não me questionava se eu tinha ou não um problema. Eu apenas usava e queria me divertir. Porque essa era a ideia. Mas quando começou a dar problema, aí eu percebi que algo estava errado e que eu precisava fazer alguma coisa. Aí começou aquelas tentativas de igreja, tentativas de internação, tentativas de médico, enfim, essas coisas todas que a gente conhece. Mas nada mudou até que realmente eu entrei num sistema de recuperação que eu tinha que fazer alguma coisa. Era eu que tinha que fazer algo e não as pessoas. É uma força interior que aí vai desenvolver qualquer. Eu vou estar disposto a fazer alguma coisa. Por exemplo, não adianta nada. Ter consciência de algo não quer dizer que vai fazer com que eu mude. Né? É um primeiro passo. Né? Consciência é aquilo, pô, eu sei que isso está errado, mas isso às vezes não impede que as pessoas parem de se drogar, porque é pouco. Né? É algo precisa ser feito algo sistemático, ou seja, algo mais vezes para eu poder lidar com a recuperação e sentir como é que é isso, como é que é esse problema, com quem que eu estou lidando, né? Lidar com, e no território do
do inimigo, né? No caso sou eu mesmo, e aí tentar desenvolver um padrão um estilo de vida que seja diferente daquele que eu estou vivendo. Sem briga, sem muita luta, sem nada, naturalmente. Como eu comecei a usar drogas naturalmente. A ideia de lutar com relação às drogas vira um tormento, porque aí, principalmente no mundo atual, como a gente está, de atualizações, de modelos de recuperações que existem, talvez seja a melhor maneira, uma abordagem mais atualizada, ou seja, sem luta, sem briga. Eu identifico o problema e aí vou para a solução. E aí o foco é na solução e não no problema. O que diferencia, eu vejo muitos profissionais, e é natural isso, né, tá, essa abordagem, as pessoas terem a fórmula mágica para poder resolver esse problema com as drogas. Não existe fórmula mágica, eu acredito. Cada indivíduo tem o seu caminho, mas existem saídas, exercícios, treinamento para se conseguir ficar sem usar drogas. Quando eu digo treinamento, ou seja, é um novo aprendizado. Então, requer que eu tenha boa vontade, não um esforço, mas que eu tenha boa vontade em fazer alguns exercícios práticos, mentais, que vão fazer com que eu tenha noção daquilo que eu estou vivenciando, do problema, do tamanho do problema. Existem muitos exercícios nesse canal, no meu canal aqui, existem alguns exercícios. Um deles é a roda da vida, que eu, em algum momento, a roda de autoavaliação, que em algum momento, em algum vídeo, eu falei sobre isso. Que ele necessariamente tem a ideia de fazer um diagnóstico preliminar de todas as áreas da sua vida e aí começar a pontuar isso, dar nota para isso, e aí você vai ter pela primeira vez, você vai ter um impacto sobre o que está acontecendo. E aí, a partir daí, começar a trabalhar áreas por áreas. Porque a droga, não necessariamente eu preciso lidar com o meu problema com as drogas. Porque esse desafio não é as drogas não são um problema. Pode parecer um pouco contraditório isso, ou um paradoxo, mas realmente não é o problema. Eu posso te afirmar que o problema que você tem, seja qual dependência seja, ela não necessariamente não é esse. Esse é o desafio que você tem que ultrapassar. Mas quando nós paramos e olhamos para outras áreas da nossa vida, nós somos seres sistêmicos, ou seja, uma coisa está ligada com outra. Então, nós jogamos todo o problema naquele desafio que a gente está passando. Se for droga, por exemplo, por que eu uso cocaína, porque eu uso crack, pô, aí é difícil parar, e eu fico vivendo eu não consigo olhar para o outro lado e ver outras alternativas. Tá? E recuperação é isso, é olhar outras alternativas, e aí eu começo passo a passo. Não é da noite para o dia que as coisas vão mudar, mas eu tenho a identificação que eu estou num processo de crescimento e eu saio daquela zona de luta que eu fico ali, às vezes olhando só para o problema, e aí eu começo a respirar, e aí começo a me empolgar com a ideia que eu estou me distanciando daquilo lá. Em alguns momentos talvez eu possa até voltar para dizer, talvez eu consiga lidar agora com sucesso com a cocaína, porque agora eu fiquei alguns dias, algumas semanas, alguns meses, ou até anos sem usar, e eu volto. Quando eu volto, eu pioro as coisas. Por quê? Porque não é assim, né? Eu tenho que, a partir do momento que eu passei aquela fase, eu tenho que continuar. Ninguém, quando eu estou jogando videogame ou qualquer outro jogo que tem uma fase, eu passei por aquela fase, não tem como eu voltar mais. Eu posso até voltar, mas vai ser porque eu já descobri o caminho, eu sei como sair dali. Né? E mais ou menos é como o cérebro se adapta para poder passar por isso. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas é um assunto que faz parte do canal, e se você está ouvindo, se você ouviu até aqui, talvez é porque você tem interesse e você está nesse nível de ideias, né? Nós acreditamos hoje que não acontece nada por um acaso. Eu não gravei esse vídeo por um acaso e você também não ouviu ele por um acaso. Há uma sintonia, há alguns chamam isso de egrégora. As pessoas estão se comunicando. Às vezes eu me sinto meio estranho porque não há pessoas para conversar sobre isso. As pessoas às vezes focam muito no problema. O problema. E eu tenho dificuldade, às vezes, até com as pessoas com quem eu atendo, às vezes, de tentar trazer ela para o lado de cá, para ela olhar para as soluções. O problema está lá. Se eu não conseguir resolver até agora, não adianta ficar lidando com ele. É melhor que eu siga outro caminho e consiga pensar em soluções. Ok?
Eu acho que tá legal esse vídeo, 10 minutos é um bom papo pra gente trocar ideia. Se você tem mais interesse, continua aí no nosso canal e curte aí o vídeo, ajude a gente a divulgar essa nova ideia, esse novo ponto de vista. Há muitas pessoas que sofrem hoje e talvez ela não consiga, as pessoas não conseguem atingir o coração delas porque a conversa às vezes é pronta, né? Não, faça isso que vai dar certo. Eu não tenho essa conversa, assim, essa ideia de que eu tenho a solução para tudo. Mas a gente pode conversar a respeito disso e com certeza chegar a uma identificação comum, aquela que serve para você. Talvez aquilo que serviu para mim não sirva para você, mas as perguntas a respeito de você que você faz para você mesmo pode te levar às suas respostas porque elas estão aí dentro de você. Tá bom? Forte abraço, paz, serenidade, muita luz para você. Até mais.